Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o 25 de novembro de 1975, a data que, por fim, estabilizou o processo político iniciado a 25 de abril de 1974 e abriu caminho para a afirmação de uma democracia representativa, se bem que ainda tutelada pelo elemento militar. Para tal, convidámos o Coronel Vasco Lourenço, um protagonista deste momento histórico, que, entre outros, foi membro do movimento das Forças Armadas, onde esteve sempre nos diversos cargos de máxima decisão, do Conselho da Revolução e ainda Governador Militar de Lisboa e Presidente da Direção da Associação 25 de Abril. Coronel Vasco Lourenço, bem-vindo ao programa. Obrigado, é com muito gosto que aqui estou. O tempo de que vamos falar é complexo e ainda hoje suscita debates e reações emocionais. É complexo não só pela sucessão vertiginosa de acontecimentos, sobretudo entre 11 de março e 25 de novembro de 75, como também pelas nuances na correlação de forças e apoios entre os protagonistas militares e políticos. Vou, pois, procurar enquadrar os acontecimentos em poucos parágrafos, para depois iniciarmos a conversa com o nosso convidado e ouvirmos o seu testemunho. Em episódio passado, falámos das tensões que emergiram imediatamente após o 25 de abril. O projeto do General Spínola, Presidente da República desde 15 de maio, pretendia instaurar um sistema presidencialista e avançar para um modelo federalista. Este começou a ser derrotado logo em julho, quando o Conselho de Estado chumbou a sua proposta de referendo a uma Constituição provisória, o que também provocou a queda do primeiro governo provisório. A posse do segundo governo provisório, liderado pelo Coronel Vasco Gonçalves, retirou ainda mais espaço de manobra ao General Spínola. Então, surgiu a Comissão Coordenadora do MFA. Também, a 5ª Divisão Militar ficou encarregue da propaganda e, entre aspas, da dinamização cultural, e o COPCOM foi entregue ao Major Otelo Saraiva de Carvalho, então graduado em brigadeiro. Em paralelo, o governo iniciou o processo de descolonização. Primeiro, logo em julho, com o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação. Depois, com o início das conversações com os movimentos independentistas. Acordos de Argel, de agosto de 1974, que definiram as independências de São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em finais de setembro, o General Spínola procurou inverter o curso dos acontecimentos. Depois de contar espingardas e medir o apoio popular e político, concluiu que perdera o controle dos acontecimentos e, a 30 de setembro, decidiu renunciar à presidência da República. O processo político português adquiriu um cunho mais revolucionário e entrou numa nova e importante fase. O General Costa Gomes assumiu então a presidência da República e o Coronel Vasco Gonçalves formou novo governo provisório, onde já se fez notar um maior peso do MFA. No campo partidário, as discussões sobre a consagração ou não de um modelo de unicidade sindical tornaram evidentes as diferenças de fundo entre PS e PCP, com Mário Soares a denunciar as tentativas dos comunistas para controlar o processo político. Em janeiro de 1975, e no meio da radicalização crescente, Portugal assinou os Acordos de Alvor com os movimentos independentistas de Angola. Poucas semanas depois, o General Spínola procurou de novo travar o rumo dos acontecimentos. A 11 de março de 1975, 200 paraquedistas que lhe eram leais procuraram tomar o Ralis. A história do golpe, em que terão também colaborado forças afetas ao regime deposto, é controversa. Nos dias anteriores, correu que existiria uma lista com nomes a eliminar pelo COPCON, lista que seria encabeçada pelo próprio General Spínola. Foi a famosa, entre aspas, lista da matança da Páscoa. Para uns, a lista existiu mesmo. Para outros, foi uma forma de obrigar os opositores do processo revolucionário a revelarem-se. Certo é que o 11 de março marcou o início da fase mais conturbada da Revolução, a do chamado PREC, que se estenderia pelo menos até à queda do 5º governo provisório ou, com mais propriedade, até ao 25 de novembro. A Junta de Salvação Nacional deu então lugar ao Conselho da Revolução. Assim, confirmava-se a institucionalização da tutela militar sobre o processo político.
Esta tutela foi confirmada pelo Pacto MFA-Partidos, assinado a 11 de abril de 1975. Procurava-se então a quadratura do círculo, ou seja, criar um sistema que conciliasse a tutela militar sobre uma sociedade sem classes e o exercício da democracia representativa. 2 semanas depois, a 25 de abril, realizaram-se as eleições para a Constituinte. Estas ocorreram exatamente um ano depois do 25 de abril de 74, isto é, na data limite do prazo prometido no programa do MFA e confirmado pela Junta de Salvação Nacional. De notar que, então, a 5ª Divisão apelou para o voto em branco, procurando assim desvalorizar a importância do ato eleitoral. Este revelou a real correlação das forças partidárias. O PS saiu então vencedor com quase 38% dos votos, seguindo-se o PPD com 26%. Por sua vez, o PCP obteve apenas 12%, o CDS quase 8% e as forças de extrema-esquerda tiveram uma votação inexpressiva. Tal não foi suficiente para impedir interpretações criativas dos resultados eleitorais. O PCP, que, afinal, não tinha o apoio popular que quase todos julgavam, fomentou a aliança direta Povo-MFA, isto como forma de menorizar a importância dos partidos e da Constituinte. O confronto entre PCP e PS atingiu o seu auge em maio, sobretudo depois das manifestações do 1º de maio e, com o caso do jornal República, afeta o PS e ocupada 19 de maio pelos seus trabalhadores. Em resposta, PS e PPD saíram do 4º governo provisório, que assim virou mais à esquerda. A Lei das Expropriações, de 29 de julho, é um exemplo da afirmação. Então, o MFA estava já profundamente dividido. Por um lado, os moderados, próximos do PS, de onde sairia o célebre documento dos 9. Por outro, os gonçalvistas, próximos do PCP. Ainda, os de extrema-esquerda, agrupados em torno de Otelo Saraiva de Carvalho. A 25 de julho, a Assembleia do MFA aprovou a concentração de poder no triunvirato Costa Gomes-Vasconcelos-Otelo Saraiva de Carvalho, decisão retificada pelo Conselho da Revolução. Os 9 insurgiram-se contra a medida. Opunham-se também à 5ª Divisão, ao COPCON, e defendiam que as votações na Assembleia do MFA devia ser por voto secreto. O seu documento, uma resposta ao documento Guia Povo-MFA de julho, foi publicado no Jornal Novo a 7 de agosto. A data foi estratégica. No dia seguinte, tomava posse o 5º governo provisório, formado com grande dificuldade por Vasco Gonçalves, então já afastado de Otelo Saraiva de Carvalho. Os 9 propuseram então uma via original para a Revolução Portuguesa. Uma via que conciliasse a opção irreversível pelo socialismo com a existência de uma democracia pluripartidária. A publicação do documento foi um momento simbólico que marcou nova alteração da relação de forças. O efêmero e frágil 5º governo provisório caiu a 25 de agosto. Então, o presidente Costa Gomes encarregou ao almirante Pinheiro de Azevedo, que, diga-se, não fora a primeira escolha, de formar um governo que refletisse a correlação de forças revelada nas eleições para a Constituinte. O PCP reagiu a 12 de novembro, quando uma manifestação de trabalhadores da construção civil acabou no cerco à Constituinte. Então, o COPCON recusou-se a intervir para quebrar o cerco e libertar os constituintes, o que provocou a ruptura entre Otelo Saraiva de Carvalho e Pinheiro de Azevedo. Em consequência, o Conselho da Revolução nomeou Vasco Lourenço, o nosso convidado de hoje, para o comando da região militar de Lisboa, isto em substituição de Otelo Saraiva de Carvalho. Nas vésperas do 25 de novembro, a divisão entre moderados e extremistas era já insolúvel. O país estava dividido e, durante o verão, circularam rumores de uma possível guerra civil. Os últimos acontecimentos indiciavam, porém, que os moderados já estavam em vantagem. Vantagem que tornou-se evidente a 25 de novembro, data que é o mote para a conversa do episódio de hoje. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Passava agora a palavra ao Henrique para iniciar a conversa com o nosso convidado. Olá, boa tarde. Vasco, Boa tarde. a gente Prazer. por razões, eu posso lhe chamar Coronel, mas a gente tratou-se sempre por tu e depois agora é difícil. Com muito gosto. Há aqui uma coisa que é a seguinte: quando se chega à data do 25 de novembro,
primeiro, não há ninguém que me tivesse nunca explicado como é que aquilo começa. Mas o corpo militar estava assim tão dividido quanto parecia, ou não? Quer dizer, havia verdadeiramente um perigo de uma guerra civil e dessa guerra civil passar também pelos militares, ou seja, militares de um lado e militares do outro, ou não havia esse perigo? Eu nunca tive dúvidas e tenho afirmado que estivemos muito próximo da Guerra Civil. E houve muita gente que quis dar o passo em frente. Eu coloco, por exemplo, este acontecimento que eu evitei, fui eu que o vetei na altura, que era, depois do cerco à Assembleia Constituinte, os partidos considerados mais à direita e democráticos, a começar no PS, propuseram que a Assembleia Constituinte fosse para o Porto. E levantou-se. Nós, no grupo dos 9, tínhamos uma estrutura, portanto, que era liderada militarmente por mim, mas que tinha um grupo chamado Grupo Militar, que era coordenado pelo IENES, que respondia por mim e que o objetivo era preparar para respondermos a qualquer tentativa, viesse ela de onde viesse da direita ou viesse da esquerda. Nós estávamos preparados para responder a qualquer tentativa de golpe de Estado que fosse possível. Porque a ideia então não era tomar a iniciativa. Na altura não recusei faria... sempre e nunca a tomámos. Eu recusei sempre, e essa é uma das grandes questões que ainda hoje é polémica no 25 de Abril. Nós nunca tomámos no 25 de Novembro, nós nunca tomámos a iniciativa de ataque. Ainda que, dentro do grupo dos 9 e desse grupo militar, houvesse quem quisesse tomar a iniciativa. O Pires Veloso, por exemplo. Mas só para os nossos ouvintes perceberem, portanto, quando falou em vetar, foi no Conselho da Revolução ou informalmente? Não, informalmente. Okay. Vetei o seguinte, a certa altura, o grupo militar, numa reunião, eles eram uns 4 ou 5, estava o IENES, o Loureiro dos Santos, o Pimentel, penso que, não sei se estava o Tomé Pinto, estavam uns 4 ou 5 e estava eu e o Melo Antunes. E nós no grupo dos 9, enquanto eu era operacional, o Melo Antunes era, digamos, o papa político, como nós dizíamos. Já tinha sido antes, não é? Sim. Na redação do movimento. Foi sempre. E, portanto, e eles pressionaram o Melo Antunes para regressar, para irmos para o Norte. Portanto, vamos para o Norte, retiramos para o Norte, com as forças que ainda conseguimos levar. Em Lisboa constitui-se a Comuna de Lisboa e nós depois viramos à conquista da Comuna de Lisboa. Eu costumo dizer como se os mouros ainda cá vivessem. Vínhamos a tentar conquistar Lisboa outra vez. Sim, será a Guerra Civil. E eles pressionaram o Ernesto Melo Antunes para fazer isso. Os partidos já o tinham feito, porque é preciso ver o PS... O PPD já o tinha lá, que era o Emílio Guerreiro. Não, o Sá Carneiro tinha fugido para... O Sá Carneiro tinha fugido para a Inglaterra, dizendo que se ia tratar da saúde, e depois veio e correu com o velho Emílio Guerreiro, que aguentou o PPD durante o... É verdade. Mas já cá estava na altura do 6º governo, porque aquele episódio do Lençol de Fumaça já tinha regressado. Já ia ver um bocadinho. Enfim, o que é facto é que o Emílio Guerreiro é que ainda estava à frente do PPD. E o CDS também foram. Depois, rapidamente, chegaram à conclusão, porque os militares não foram, mas nessa conversa... Eles pressionaram o Melo Antunes. Mas o Mário Soares disse que teve tudo preparado para ir para o Porto. Foi. Aí chegou a ir mesmo. Parou em Vigo. A comitiva deles pararam em Vigo. Então não travaram e tempo. Quando chegaram, apanharam o António, como é que se chamava? António Macedo? O António Macedo, que era o presidente, apanharam-no e pararam em Vigo. E quando chegaram a Vigo, ao hotel, saíram do carro, olharam uns para os outros e disseram: o que é que estamos aqui a fazer? Nem entraram no hotel, voltaram para trás. Mas, portanto, isso foi-me contado pelo condutor. Portanto, o CDS, o Freitas do Amaral também foi, e o PPD tinha lá o Emílio Guerreiro, que dizia: deem-me 200 armas que eu resolvo o problema. É verdade. Bom, o general Spínola, na altura, também estaria em Espanha. O general Spínola, coitado, estava era a carpir as mágoas das asneiras que tinha feito, não é? Portanto, andava por aí a carpir as mágoas, a ser corrido da Suíça, porque não o deixavam lá estar,
e estava era no Brasil, portanto, enfim, é melhor também não irmos muito por aí, porque senão começa a lavar demasiado a roupa suja. Mas o que é facto é que, como eu digo, o Ianes, o Loureiro Santos e outros pressionaram o Melo Antunes para nós irmos para o Porto com as forças que conseguíssemos levar, já não eram muitas, porque dizia-se para lá do paralelo do Rio Maior é outro país. Aliás, em Rio Maior dizia, aqui começa Portugal. Não, era o que se dizia para lá do paralelo do Rio Maior é outro país. E a certa altura o Melo Antunes diz, pronto, eu aceito. Vamos para o Porto. Mas isso só para isso antes da queda do 5º governo provisório. Porque não. Já em novembro. Isto em novembro. É porque em novembro, só porque em novembro também há já uma alteração da correlação de forças militar, não é? O afastamento do Copcon. Não, isto é antes do afastamento do hotel, é em cima de novembro, porque o afastamento do hotel, substituído por mim, é consumado no dia 24 de novembro. E é isso que dá origem direta. Isto aqui já está em pleno 6º governo com o Pinheiro da Azevedo. Os acontecimentos são tão vertiginosos. Está em pleno 6º governo com o Pinheiro da Azevedo. Eu penso que portanto, depois do dia 12, que foi quando foi o cerco à Assembleia Constituinte, mas penso que é ainda antes do dia 18. E eles... Portanto, estamos ali a falar desse espaço de 6 dias. Sim. E eles pressionam o Melo Antunes e o Melo Antunes, a certa altura, disse, pronto, convenceram-me, vamos. E eles ficaram satisfeitos, mas o Melo Antunes diz, mas eu ponho uma condição última. Qual é? É que o Vasco também aceite ir. E eu digo, não aceito, veto. Isso é a guerra civil e eu veto. Pois seria a guerra e civil. o Melo Antunes diz, bem, se tu não aceitas, eu também não aceito e não vamos. Mais tarde, com o Melo Antunes, eu recordei muitas vezes isto e ele dizia-me, tu vê ao ponto a que eu cheguei para aceitar uma solução tão idiota como essa. E depois ria-se com um sorrisinho que ele costumava fazer e dizia, mas tens de concordar comigo. Eu mantive a serenidade suficiente para perceber a tábua onde tinha que me agarrar, que era a ti. E não fomos, mas depois, 2 dias depois, há aquilo que pode ser considerada a última reunião alargada dentro do Grupo dos 9 antes do 25 de novembro, dá-se no Palácio das Laranjeiras, onde o Vítor Crespo, que era Ministro da Coordenação Territorial, tinha o gabinete. Estão aí uns 40 militares. Não há sala para nos comportar, fizemos a reunião na escadaria. O Palácio tem uma escadaria enorme e nós fizemos a reunião na escadaria, sentados na escadaria, e a certa altura põe-se também a hipótese da retirada para o norte. E o Jaime Neves tem a seguinte intervenção: eu acho que temos que retirar imediatamente para o norte, mas tem que ser já, porque hoje eu consigo levar 200 homens comigo e daqui a 8 dias não sei quantos consigo levar. E eu dou um salto, ponho-me em cima, já não costumo ter uma voz muito suave, mando 2 berros e começo a dizer, mas afinal que porcaria de militar és tu? És uma porcaria de comandante, pá. Tu afinal és um bluff, pá. O quê? Tu estás-me a dizer que que daqui a 8 dias não sabes quantos homens em existência? Vais para a unidade, agarras a unidade e quando for preciso tens os homens contigo. E eu já disse veto e proíbo que aqui se volte a falar na ida para o norte, porque isso será a guerra civil. E não fomos, e ficámos preparados para responder àquilo que aconteceu e que aconteceu. E o que é que aconteceu, Vasco? O que é que aconteceu? Vamos lá ver. Aquilo havia provocações permanentes de parte a parte. De parte da direita e da esquerda. Era o Rádio Renascença, era a Assembleia da Constituinte cercada, foi a greve do Governo, que também... Exatamente. Também que suspendeu. Não, foi a greve do Governo. Suspendeu funções. Não, entrou em greve, também decidido por mim, num episódio giro, num almoço no Chocalho. Nós estamos aí no dia, não sei se foi aí no dia 14 ou 15, estamos a almoçar, estamos a discutir, e há alguém que diz, faça a aceitação, é preciso um acontecimento que seja uma pedrada no charco. Eu é que digo, nós precisamos de um acontecimento que seja uma pedrada no charco. Direi mais, uma granada no charco. E há um dos comensais que diz, pá, isso só se o governo entrasse em greve. E eu compro. Tu és doido, pá, compro.
tu és maluco. E diz o Melo Antunes, mas o governo nunca entrou em greve em Sim, é original. Em sítio nenhum do mundo, mas vai entrar aqui. Telefonei ao Mário Soares e disse: Mário Soares, preciso que venha aqui rapidamente ao escalho. Ele foi lá, ele, quando chegou, digo-lhe: olha, sente-se. Mas porquê? Sente-se que é para não cair. Ele sentou-se na cadeira e digo: nós decidimos que o governo vai entrar em greve. Vocês são doidos? Estamos. O governo vai entrar em greve. Você vai sair daqui e vai convencer os civis, os ministros civis a entrarem, que nós tratamos do primeiro-ministro e dos militares. E passado umas horas o Pinheiro Azevedo está a dizer que estava farto. Com a mão nos suspensórios. Estou farto no ator. Estou farto. É uma coisa que eu não gosto. E o presidente Costa Gomes? No meio de... O presidente Costa Gomes era uma peça fundamental. E eu que pensava, e penso, e acho que isso acabou por resultar assim, que era essencial, conhecendo a psicologia dos militares, tinha a certeza absoluta que se mantivéssemos o presidente connosco, dificilmente seríamos vencidos. E além de mais, o que desse o primeiro passo, perdiam. Esta era a minha teoria. Aliás, disseram mais tarde que quando o Cunhal terá dito: não percebo essa, pá, o Vasco Lourenço diz o que der o primeiro passo perde. Mas, e eles acabaram por dar o primeiro passo e perderam. Mas ele também recuou, o Cunhal, depois. Já lá vamos. Portanto, o que se passa é mas o presidente Costa Gomes, até que muitas vezes é incompreendido, não é? De ser para, para mim é o homem fundamental para evitar a guerra civil e para que a solução... Eu também acho que ainda não se lhe fez inteira justiça. Não, para mim é o homem fundamental. Tenho escrito e tenho dito e hei de publicá-lo daqui a pouco tempo. Mas o que é facto é que nas provocações nós tínhamos 5 grupos, 5 tendências dentro do MFA. Não são só 3. 5, não são só 3. Porque a tendência dita dos moderados, que era o grupo dos 9, também se dividia. Tinham 3. Pois. Estavam lá o grupo principal, que era o que queria a continuação do 25 de Abril, a aprovação da Constituição, etc, etc, etc. E estava lá aquilo que eu chamo de democracia musculada, ou democracia quanto base, que era o setor spinolista, e depois estava a extrema-direita, que queria um novo 28 de Maio. E, portanto, agora estavam todos sobre o chapéu de chuva, o chapéu de chuva do grupo dos 9. Sim, mas os 9 originais que assinam aquele documento são todos moderados. Esses são todos moderados. Há um que a certa altura derivou um bocadinho, que é o Canticasto. O Canticasto, depois o que era especiais derivou um bocadinho, mas são todos Canticasto na Força Aérea, não é? Sim. Mas spinolistas e defensores do novo 28 de Maio eram residuais dentro do grupo. Aproximaram-se posteriormente, não é? Não, estiveram lá sempre. Estiveram lá sempre porque não tinham condições e portanto meteram-se imediatamente debaixo do chapéu dos 9. E nós tínhamos a consciência que eles estavam lá. E por isso é que eu digo que a minha maior vitória foi evitar um novo 28 de Maio, porque eles tentaram-no várias vezes. Começaram pela provocatória. A provocatória feita ao arrepio do grupo dos 9 pelo Moraes Silva de dissolução da Força Paraquedista, é isso que está na origem do 25 de novembro. Porquê? Porque isso acaba por lançar 2.000 homens profissionais para o desemprego, não é? Ficam absolutamente desesperados e prontos a serem utilizados, seja para o que for. Forças especiais, bem armadas, prontas a fazer fosse o que fosse. E esse é o início dos inícios do 25 de novembro. Para mim é. Pois. Para mim é. Quando o Moraes Silva decide dissolver a Força Paraquedista pela reação que eles tiverem por terem sido manipulados na bomba, a pôr a bomba na Rádio Renascença, autêntico atentado terrorista de Estado, atentado terrorista de Estado, mas eles são manipulados, reagem, e essa reação leva o Moraes Silva a tomar a atitude que toma. Isso em simultâneo com o afastamento do Hotel Saraiva de Carvalho de Porto, é simultâneo, mas repara, ele toma essa decisão
O Otelo, que está no comando da região militar e do COPCON ainda, propõe no Conselho da Revolução que os paraquedistas não sejam dissolvidos e sejam colocados no COPCON, sob as ordens do COPCON. Essa solução é, em princípio, aprovada pelo Costa Gomes e por nós, com a contestação do Moraes Silva e dos outros conselheiros que estavam com ele, mas não se pode concretizar de imediato porque havia um problema. O COPCON não tinha autonomia administrativa e, portanto, não podia receber diretamente os paraquedistas Não no podia COPCON. integrar, pois. Portanto, eles tinham que ser colocados na região militar de Lisboa, E daí? que depois os atribuía operacionalmente ao COPCON. O que é que acontece? É que, simultaneamente, há a substituição do Otelo por mim na região militar de Lisboa. Pois. E agora aqui é que surge a jogada do PCP, que tem uma célula muito forte dentro dos sargentos paraquedistas, tem uma célula muito forte dentro dos sargentos paraquedistas, convence os sargentos paraquedistas que, se o Vasco Lourenço for nomeado comandante da região militar de Lisboa, ele não aceita a solução de vocês serem colocados na região militar de Lisboa e, portanto, nada feito. Isto é falso, nunca tomei essa atitude, antes pelo contrário, portanto, hoje chamar-se dia fake news, é uma falsidade, e o que acontece quando se confirma, no dia 24 à noite, se confirma a minha ida para substituir o Otelo no comando da região militar de Lisboa, não se sabe ainda bem porquê, há uma base aérea que é a do Montijo, que é ocupada por paraquedistas que estavam lá. Penso que é uma precipitação porque estava preparado, o PCP tinha no Tramagal feito uma reunião entre delegados seus e delegados desse grupo dos sargentos paraquedistas para prepararem uma ação de força dentro das bases aéreas. Portanto, há uma ação de força em que a base do Montijo é ocupada. Eles percebem que fizeram uma coisa e agora como é que vamos justificar? E então tentaram camuflá-la, convencendo o Otelo a dar luz verde para a Força Paraquedista enviar às unidades aéreas delegações para explicarem a luta em que estavam envolvidos. Portanto, delegações de informação. E o Otelo dá esse passo. Ainda que tenha dito, quando o deu, vamos ter cuidado, não seja isto o motivo para os 9 nos caírem em cima. Porque o Vasco Lourenço está farto de me afirmar, para eu não fazer nada, para não tomar nenhuma atitude de iniciativa que possa ser considerado uma tentativa de golpe, porque eles estão preparados para nos caírem em cima. Não há antes disso uma tentativa, embora tenue, de junção do COPCON aos 9 contra... Isso houve sempre. Houve o governo Fabião, que foi em que nós tivemos... Também fui eu que liderei essa reunião com o Otelo. Tivemos uma tentativa que não deu, porque... Só para os nossos ouvintes saberem, o governo de Fabião foi a primeira uma tentativa antes de seguir ao 5º governo provisório. Exatamente. Era em vez do Pinheiro. Daí o Pinheiro da Azevedo não ser a primeira escolha. Sim, não, eu achei piada, posso contar-vos esse episódio. O governo Fabião acaba por ser gorado precisamente por pressão do PCP, que não aceita o governo Fabião. Depois vem o Pinheiro de Azevedo, a hipótese Pinheiro de Azevedo, que o PCP apoiou de imediato, e quando nós estamos a discutir com o Pinheiro de Azevedo a formação do governo, diz o Melo Antunes: Pinheiro de Azevedo, é necessário pensar no programa para o governo. Programa? Programa? Não é preciso programa para nada. E diz o Melo Antunes: não, é preciso um programa, o governo tem que ter um programa. E o Pinheiro de Azevedo diz: temos aí o programa do PS, serve perfeitamente, não precisamos mais nenhum. E eu desatei a rir à gargalhada e dizia-me o Pinheiro de Azevedo: mas porquê que você está a rir assim?
não queira saber o gozo que me vai dar quando eu contar esta ao Martins Guerreiro, pá, que era um homem Que era um apoiante. PC, pois. Ele não era PC, nunca Sim, foi, mas era mas apoiante, tinha, sim. estava no grupo. Tinha ligação, Vai-me dar um gozo do caraças se eu contar esta ao Martins Guerreiro. E quando lhe contei, não, olha, vocês não quiseram o Fabião e agora têm impuseram o Pinheiro de Azevedo, que diz que o programa do PS serve perfeitamente. Portanto, mas voltando ao 25 de novembro, portanto, o hotel dá essas instruções, o comandante, o Mascarenhas Pessoa, que era o major, que estava a comandar, era porque na ação do Moraes Silva, chefe de Estado-Maior da Força Aérea, os oficiais paraquedistas, 123, saíram de tanques e foram para Corte da Gaça. E, portanto, ficaram lá 5 residuais. E um dos oficiais, que era o mais antigo, o Major Mascarenhas Pessoa, recebe a indicação de que o hotel dá a luz verde para mandar equipas de esclarecimento às unidades e mandou. Simplesmente, o PCP tinha tudo preparado e é o Jaime Serra que liga ao Luís Pessoa, outra pessoa, que era um oficial miliciano que tinha participado no 25 de Abril e pertencia na altura ao PC, e mandou acionar o que tinha sido combinado no Trafalgar. E ele telefona para o número de telefone, dá a senha, recebe a contrassenha e diz: acionem aquilo que está previsto. Sim, senhor. E transformaram as ações às unidades a fazer sessões de esclarecimento em sessões de demonstração de força. Prenderam os comandantes, etc. O que é isso para nós? É um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. E nós reagimos. Simplesmente, o que é que acontece? Quando o hotel tinha chegado 4:15 da manhã ao Copcon e informou que o Conselho da Revolução tinha renovado a substituição dele por mim, o Costa Martins, que está presente, diz alto e bom som: os paras não vão aceitar isso. E, por acaso, o que mostra que não estava metido em nada, mas também não perceberam, e ainda hoje não percebeu bem a alhada em que foi metido, o Mário Tomé, que era da extrema-esquerda, e que era Polícia Militar, segundo comandante da Polícia Militar, o Mário Tomé ouve e diz: o quê? Os paras não vão aceitar? Cheira-me a esturro, cheira-me a golpada, eu vou, mas é para a minha unidade. Bem, e quando nós soubemos disto, informámos o Costa Gomes, que chamou o Costa Martins, e agora só posso deduzir o que eles terão dito, porque nenhum deles me contou o que se passou. Lá está parte dos 9%, dos 10% que ainda não sei. Mas o Costa Martins deve ter dito ao Costa Gomes que quem estava por trás dessa ação era o PCP. E o Costa Gomes chamou o Álvaro Cunhal a Belém. E também não sei o que se passou entre eles, mas eu sei que saiu dali. O Costa Gomes deve ter encostado o Cunhal à parede e convencido que aquilo seria a guerra civil, a recuar. E dá ordem para recuar. É nesse momento que o Cunhal manda recuar. Manda recuar. E fica à extrema-esquerda sozinho. Não é? Manda recuar e dão ordem. O Jaime Serra dá ordem ao mesmo Luís Pessoa, manda recuar, e ele ainda reage e diz: mas acabei de mandar avançar e agora manda recuar. Homem, quer a guerra civil, se não chega a dizer-lhe, eu tenho aqui o camarada ao lado que lhe. E o PCP tinha essa capacidade de mandar recuar? As suas forças. Não, você repara, o PCP tinha o centro de trabalho, os sindicatos, com muita gente. Sim. Começaram a dispersar às 6 da tarde. Tinha grupos que mandou formar, e a UEC, e não só, para serem armados. O MJT. Ninguém foi armado. Tinha os caterpillars à frente dos comandos, mandou recuar tudo. Sindicato de Construção Civil. Estamos a falar de um golpe militar com uma revolução popular, que era o que estava o PCP a preparar. Não sei, eu não acuso o PCP de querer um golpe militar. Portanto, uma revolução popular. Eu o que digo é que o PCP quis alterar a correlação de forças no Conselho da Revolução, substituindo os elementos da Força Aérea. Não era para tomar o poder. Esta é a minha leitura. Apenas para isso. Era apenas para alterar. Quis fazer um segundo tanques. Em tanques, no dia
3 e 4 de setembro, tinha havido aquilo que ficou chamado a pela Cimeira de Tancos, em que tinha havido alterações profundas no Conselho da Revolução. E em que, quer no Exército, quer na Força Aérea, os moderados ganharam fortemente. E o PCP, na minha opinião, com o 25 de novembro, quis retomar a posição que estava antes de Tancos. Não quis fazer um golpe de Estado. O que é facto é que recuou e assim contribuiu claramente para que a Guerra Civil e foi, a partir daí, foi extraordinariamente fácil resolver tudo. Porque fica só a extrema-esquerda, ou Tomé... Que não percebem, e eu passo a noite... ficou a Polícia Militar, não é? Sim, eu passei, era a Polícia Militar. Que é o Jaime Neves que depois vai lá e... Não, eu passei a noite a tentar que eles se rendessem, a dar-lhes ordem para se renderem, através ao Campos Andrada, que era o comandante. É mais um plenário. E não consegui evitar, portanto, o que é facto é que há fortes tentativas da extrema-direita, porque quiseram bombardear o Ralis, quiseram bombardear o Forte de Almada, quiseram bombardear Tancos já no dia 27, com montes de população civil e tudo. Queriam sangue. E no dia 27 o Jaime Neves está a dizer ao Costa Gomes: eu e os meus homens não estamos satisfeitos, queremos mais. E fui eu que tive que o mandar calar porque estava a dizer as asneiras a mais. E há a tentativa de ilegalização do Partido Comunista. Era isso que eu ia perguntar. Foi nessa reunião com Costa Gomes, entre Álvaro Cunhal e Costa Gomes, que ficou decidido que caso o PCP recuasse, manter-se-ia legal? Depois Melo Antunes fala nisso, não é? Não, vamos lá ver. Eu não sei exatamente o que é que o Costa Gomes terá combinado com o Cunhal ou terá prometido. Eu sei porque é que o Melo Antunes disse aquilo. No dia 25 de novembro, já depois, à tarde, já depois disso, eu que estou efetivamente a comandar as operações no posto de comando principal em Belém e que tinha mandado o IANES constituir o posto de comando avançado na Amadora, no Regimento de Comandos, parece declarações à televisão que tinha montado o estúdio em Belém e transmitia diretamente de lá. O Xarai já tinha feito também declarações um pouco nesse sentido e as minhas declarações foram essas. Neste momento tenho a situação controlada à esquerda. Já não tenho problemas. Tenho aí um pequenino problema com a Polícia Militar, mas que eu estava convencido que resolvia. A Polícia Militar também não tinha capacidade para fazer muito, só para resistir. Tenho o problema resolvido à esquerda. O meu problema neste momento são os falcões que querem sangue. Estão a pedir sangue, estão a pressionar o Oianos, querem sangue. E eu, neste momento, é a minha preocupação. Fiz essas declarações na televisão, entrei na sala onde estava reunido o Conselho da Revolução, faço a exposição, a análise da situação, digo essa mesma coisa. Lembro-me perfeitamente que me vieram as lágrimas aos olhos porque a emoção era tanta que eu disse: estou com dificuldade em parar os falcões. E digo, felizmente tenho o Ianes comigo. O Ianes está-me a apoiar nessa questão dos falcões, porque eles estavam a pressioná-lo. E depois digo ao Melo Antunes: Ernesto, tu deste uma entrevista ao Novelo Observador que saiu no dia 23. Dás um porradão no PCP, nessa entrevista. És a pessoa indicada para ir à televisão dizer que o PC que não pode ser ilegalizado. Porque acabaste de dar um porradão no PCP e, portanto, és a pessoa indicada para isso. Eu acabei de dizer isto lá e é bom que tu reforces isso. E ele faz aquela declaração que é extraordinariamente importante, que acalma e portanto, agora, depois dizem houve comprometimentos, houve combinações. Não houve combinações, foi a condução das coisas que nos levou a essa situação. E já agora deixa-me dizer-lhe que passado pouco tempo eu tenho o Ianes a telefonar-me a dizer-lhe: acabaram de me dizer que você disse aí que não tem confiança em mim e portanto eu quero lhe dizer que vou para casa, vou abandonar isto. Eu devo ter gasto o meu vernáculo todo e inventei mais algum. Você vai para aqui, vai para ali, vai para lá, agora para casa você não vai. E ainda para cima disseram-lhe o contrário do que eu acabei de afirmar. Eu acabei de afirmar aqui que o meu problema é parar os falcões e que felizmente tenho o Ianes comigo. E você está-me a dizer que é o contrário? Bom, se é assim eu fico. Se é assim eu fico. E eu sei que ele foi extraordinariamente pressionado por
o Lemos Ferreira, pelo Moraes Silva, pelo Jaime Neves, foi extraordinariamente pressionado porque queriam o golpe de extrema-direita. E por isso, para mim, quando a direita hoje, ou a extrema-direita, quer comemorar o 25 de novembro, eu digo, mas o que é que querem comemorar? A derrota que tiveram? Porque, vamos lá ver, o 25 de abril, e você, na sua introdução, acabou por resumir bastante o que se passou. Sim. No 25 de abril, nós tivemos, desde o 25 de abril, vários ataques para que o 25 de abril se não consumasse. Começou essencialmente no Spínola, que teve vários episódios, que você também enunciou, e depois terminou no 28 de setembro. Tentativa contra o 25 de abril, vinda da direita. Essa situação dá aquilo que eu classifico do salto qualitativo, entre aspas, da esquerda, entre aspas. Mas dá... continua a conspiração e temos 11 de março. Nunca vi, nem saiba, que haja, nunca ninguém me disse que viu a célebre lista da Matança da Páscoa. É inventada, mas há o 11 de março. É mais uma tentativa à direita para inviabilizar o 25 de abril. Mais um salto qualitativo, entre aspas, e a certa altura nós dividimos-nos, mesmo o núcleo principal do MFA, divide-se, há várias tendências, e 25 de novembro. E no 25 de novembro nós temos o último dos ataques ao 25 de abril. Mas com esta particularidade, feito à esquerda e feito à direita. Portanto, feito pela esquerda e feito pela direita. Não, eu não pela aceito. esquerda, atenção, pela esquerda mais esquerda, porque Sim. o PS nunca... Opa, E pela direita, mais direita o PS também, não? na altura não era considerado de esquerda. O PS na Pois não, altura isso é verdade. era a situação, era o Era centro, centro, portanto, feito pelo setor comunista e pelo setor popular, poder popular, à esquerda. E feito pela extrema-direita, onde os da democracia musculada contribuíram, ajudaram o centro a fazer frente à extrema-direita. Porque nós aí Portanto, a gente aí conhecemos pode melhor- dizer que o Ianes esteve sempre do lado da continuação de 25 de Abril. Na minha opinião, Embora muito pressionado. no 25 de novembro teve. Sim. Não tinha estado no 11 de março, não tinha estado... Bem, está bem. Mas, Agora, mas no 25 de novembro, na minha opinião, esteve sempre do lado da consolidação. outra coisa Com que é muita curiosa, dificuldade, vocês mas reconciliaram-se todos, que eu outro dia estive contigo e com o Mário Tomé, como tinha estado contigo e com o hotel, e vocês são Não, é uma praticamente amigos todos. É uma coisa que eu considero que é uma das grandes vitórias do 25 de Abril e do MFA. Que foi, nós andámos a aprender-nos uns aos outros, fizemos tudo para cumprir as nossas promessas, aquilo que prometemos no dia 25 de Abril, fizemos-lo e depois fomos capazes de nos unir à volta do essencial. Eu continuo com divergências com muita gente que está na Associação 25 de Abril. Com certeza. Agora, a Associação 25 de Abril, quando foi criada, 90 a 95% dos militares de Abril fizeram sócios fundadores. E, portanto, isso estão lá ainda hoje cerca de 90%. E temos lá também muitos civis, mas hoje já o número será semelhante. Não há ninguém que seja lá contrariado, nem há ninguém que lá queira estar e lá não esteja. Só para voltarmos aqui um bocadinho ao que foi estes projetos da extrema-esquerda e da extrema-direita, portanto os da extrema-esquerda são mais falados no tempo do 25 de novembro. Ou seja, também haver um processo que não passava também pelo protagonismo dos partidos políticos e por uma via socializante sem... Qual é que era também a ideia dos setores mais à direita? Seria regressar a um projeto do Spínola? Seria... Não, na minha opinião, era um golpe de extrema-direita puro e duro. Mas aí, para se chegar a que ponto? O Spínola era varrido rapidamente. Se eles conseguissem... Mas esse projeto que seria um projeto mais presidencialista, o que é que eles pretenderiam? Não lhe sei responder. O que sei é que pretendiam um novo 28 de maio. Eu classifico do novo 28 de maio. E esse projeto que, a seguir ao 11 de março,
se começou a desenvolver do poder popular e do projeto da ligação povo-MFA... Passando por cima dos partidos. Repara, na Assembleia do MFA, isso é votado na generalidade, teve 7 abstenções e um voto contra. Na altura, só um pormenor, que foi aquela questão que também que o Grupo 9 queria alterar, que é ser de mão no ar ou de voto secreto. Sim, mas ali foi sempre mão no ar. Foi sempre mão no ar. Teve 7 abstenções e um voto contra. Uhum. E o voto contra, no fim, houve um dos que se absteve que me veio dizer: ó Vasco, eu quero dar-te os meus parabéns, mas eu não tive coragem para votar contra. Pois. O único voto contra foi o meu. Quer dizer, portanto, onde começa, eu, por exemplo, onde começo a virar na Assembleia do MFA e a tornar-me mal visto por eles, é quando numa Assembleia do MFA há quem propõe a prisão do ministro Salgado Zenha. Pá. Pois. Eu digo, mas já estamos aqui a brincar aqui. Portanto, o esquerdismo aconteceu, mas nunca teve muito peso. Mas quando vira verdadeiramente é em Tancos. Não, em Tancos já em Tancos já são os moderados que ganham. Em Tancos já é uma viragem que, enfim, o Melo Antunes faz uma intervenção muito dura, o Vasconcelos faz uma intervenção, o Melo Antunes faz uma intervenção muito dura sobre ele, e a seguir eu devo ter feito a minha maior intervenção e mais dura, pá, e o Vasconcelos, perante a minha intervenção, disse: se é assim eu vou-me embora. E eu digo: tem ali a porta de saída, faça favor. Vasconcelos, porque eu tenho uma consideração enorme, continuo a ter. Eu sei, porque eu no outro dia chamei-te Vasconcelos e tu disseste que não levavas a mal. Não, um homem extraordinariamente honesto. Agora, isso não quer dizer que não tivesse tido as ideias que eu tenha que concordar com elas. Já não considero. Já há outros em quem eu não tenho o mínimo respeito por eles. Sr. Coronel, e como o tempo passa a voar, também havia aqui uma pergunta que eu gostava de lhe fazer, porque eu, sendo um civilista e achando que as Forças Armadas devem ser prestigiadas e hoje em dia devem ter também o papel na sociedade que merecem, mas vendo a política sobretudo sob uma matriz civilista, quando acabou o 25 de novembro, pensou que esse projeto daí depois também houve o segundo Pacto MFA Partidos. Fomos nós que o propusemos, hein? Nós é que tomámos a iniciativa de propor a revisão do primeiro pacto que estava assinado. E nunca ninguém... Isso é muito importante. É bom que se diga, nunca nenhum dirigente partidário foi obrigado a assinar o pacto. Portanto, está a falar do primeiro. Do primeiro e do segundo, nenhum foi assinar. Obrigado. Sim, mas o segundo seria mais favorável aos partidos, portanto, eles aí teriam... Sim, mas ouça, repare, eu lembro-me na discussão do pacto feito no Ministério dos Negócios Estrangeiros, lá em várias salas, eu estive reunido, uma das reuniões foi com a delegação do CDS. E a certa altura o Freitas do Amaral dizia-me assim: mas, sei que então, o meu partido, que é um partido democrático cristão, não pode aceitar declarar que é pelo socialismo. Pois, era uma contradição. E eu digo, mas se você for ali aos outros todos, a começar no PPD, todos impõem que fique cá a caminho do socialismo. Todos. Pois. E, portanto, nós queremos assinar o pacto e queremos que todos assinem. Vamos lá ver se encontramos aqui uma forma que agrada a todos. Mas nós não podemos assinar. E eu tenho essa ideia e digo, olha lá, e se nós adjetivarmos o termo socialismo, e se pusermos um socialismo à portuguesa? E ele diz-me, dê-nos 5 minutos. Parámos, foram discutir, vem lá, aceitamos. E ficou, e eles assinaram. Portanto, ninguém foi obrigado. Era cozido, ao seu dia esse tempo, eu lembro-me que era uma coisa como cozido. Ninguém foi obrigado. Portanto, agora, a manutenção dos militares num órgão especial, o Conselho da Revolução, ajudou, foi fundamental, sou suspeito, porque estive lá, foi fundamental para a consolidação da democracia, porque senão você tinha quarteladas umas a seguir às outras, a discussão política ia para dentro dos quartéis, e não, a discussão política ficou dentro de um órgão de soberania, com poderes muito fortes, foi o Conselho da Revolução, e... De Tribunal Constitucional, no fundo. Também só acaba em 82. E quando em 82 é revista a Constituição, e por isso é aquilo em que me põem mais com os cabelos em pé,
é quando há pá aí uns idiotas que vêm dizer que nós fomos obrigados a regressar a quartéis. Quando o que estava previsto é que nós regressávamos a quartéis e regressámos a quartéis. Porque, aliás, no primeiro pacto até estava previsto que seria durante 5 anos, não é? Haveria ali Não, uma... no primeiro pacto estava previsto o Presidente da República de ser uma eleição indireta entre duas assembleias. A Assembleia da República e a Assembleia do MFA. Exatamente. Portanto, era um pacto extraordinariamente leonino. Sim. Que nós, a seguir ao 25 de novembro, dissemos isto é demasiado leonino para os partidos, vamos propor, e pedimos aos partidos, nós propomos a revisão dos pactos, deem-nos lá propostas vossas de alteração, e depois nós vamos conjugamos e fizemos as tais reuniões, uma delas essa que eu acabei de dizer. E aí tivemos o segundo pacto do MFA partidos, tivemos a Constituição de 76 e depois tivemos a eleição do general Ramalhianes para Presidente da República, o que acabou por ser também consequência Mas não era obrigatório que fosse militar. Quem quer o Ianes, é o Soares. Não, essa história também é interessante. Porque o Mário Sá Carneiro queria outro. Não, o Mário Soares disse-me a mim, pessoalmente, o meu partido apoiará o candidato que vocês escolherem, vocês militares. Nós escolhemos, discutimos entre nós quem é que havia de ser o candidato. E depois de várias reuniões, fizemos uma reunião dos conselheiros do Exército, éramos 9, em São Julião da Barra, para discutir quem é que era efetivamente o candidato. Porque o general Ramalhianes na altura era chefe de Estado-Maior do Exército. Exato. E ele foi um dos 9 que lá esteve. E foram para a mesa 2 nomes, o do Ianes e o do Manuel Costa Brás. E voto de mão no ar, o Ianes teve 7 votos e o Costa Brás teve 2. Os 2 votos do Costa Brás foi o voto do Ianes e o meu. Porque eu achava que o Ianes era fundamental ficar no Estado-Maior do Exército. Bem, isto aconteceu. O Pires Veloso estava lá e que a certa altura ainda disse, estava sentado mesmo ao meu lado e ainda disse: bem, se for necessário eu não me importo de me sacrificar. E eu disse: Pires Veloso, está descansado que ninguém precisa do teu sacrifício. Ele vai para uma reunião de um grupo, digamos, da área mais democracia musculada, costumava reunir em Cascais, lá na estalagem do Farol, que era do sogro do Tomás Rosa, e o Pires Veloso vai lá e informa: acabámos de decidir, o candidato vai ser o Ianes. E estava lá, ou alguém lhe telefonou, o Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe dizem quem vai ser o candidato vai ser o Ianes. Telefona ao Sá Carneiro e o Sá Carneiro às 8h30 está em Santa Apolónia à espera que o Ianes anunciou o Ianes e pede ao Ianes para falar com ele e diz-lhe que o apoia. Exato. Quando eram 11 horas eu telefono ao Mário Soares, porque tinha ficado combinado, ele só me tinha pedido: informe-nos em primeiro lugar quem é que vocês escolhem. Eu telefono ao Mário Soares: Mário Soares, olha, quem vai ser o candidato ao Ianes. Acabei de ouvir! Ele estava furioso. Acabei de ouvir o Sá Carneiro. Ele ficou lixado que o Sá Carneiro se antecipou. O Sá Carneiro nunca quis o Ianes. Não, ele queria o Pires Veloso. E já em 76, aqui em 76, com o atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa também a ser aqui um veículo de informação privilegiado, o tempo passou a correr. Isto tinha matéria para o Vasco. Isto tem matéria para outro programa. Aliás, podemos já... Coronel Vasco Lourenço, foi um gosto. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.